Boa noite a todos e a todas que estão participando dessa nossa palestra. É um prazer imenso estar presente. Meu nome é Rodrigo Romão, sou enfermeiro, diretor do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo, e tenho o prazer de estar aqui com o Rafael Lustosa Ribeiro, enfermeiro, doutorando da Faculdade de Ciências Médicas e tem mestrado em Ciências Médicas também. Então, eu quero já saudar a todos. E, Rafael, um prazer, viu? Estar aqui contigo. Igualmente, Rodrigo, o prazer é todo meu. É um privilégio poder estar aqui dividindo conhecimento com vocês essa noite. E é um prazer poder comunicar, igual eu costumo dizer, né? Popularizar um pouco do nosso conhecimento para as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento e nos vendo. Com certeza. E, antes de mais nada, eu queria falar que hoje quem participaria hoje de fazer essa live junto com você, o Rafael, é a nossa querida Solange Caetano, que é secretária-geral do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo. Também foi presidente do sindicato, presidente da Federação Nacional dos Enfermeiros. Não pôde estar presente aqui hoje, por isso que ela me pediu, pois ela está lá no ato, lá em Belo Horizonte, discutindo a pauta da nossa, da nossa PL, que está no Congresso Nacional, sendo discutido para ver mais um movimento aí para que tomara que aprove essa PL o mais rápido possível. Então, queria desculpar a todos que a Solange não está participando por esse motivo, por esse bom motivo, né? Mas não deixaremos a peteca cair. Estou pós-plantão, 24 horas de plantão, e vim aqui, fiz questão de estar presente, de falar de um assunto tão importante desta palestra, que a gente vai discutir um pouco sobre o prontuário eletrônico, né? Que tem aquelas pessoas que é a favor, outras que são contra, as pessoas que pensam que o sistema eletrônico pode ser burlado, enfim. Então a gente vai tirar algumas dúvidas, até perguntas a gente vai deixar todos, né, na medida do possível, e fazer as perguntas para que o Rafael possa responder, a gente possa interagir com o Rafael aqui, mas de antemão, Rafael, mais uma vez, obrigado, viu? Você está participando aí, e a todos os participantes, principalmente. Agradeço bastante, Rodrigo. Agradeço a oportunidade e realmente é um assunto que desperta muita curiosidade. Mesmo estamos ainda na transição aí da quarta para a quinta geração da era da informação, e mesmo assim ainda tem alguns tabus em torno desse assunto. E tem lugares que está avançado e tem lugares que está engatinhando, né, De fato. o Rafael? Se a gente for falar do Brasil em si, né, se a gente for falar do Brasil mesmo, eu acho que está nem engatinhando ainda, né? Algumas Sim. regiões estão mais avançadas, outras nem tanto, né? E outras nem começaram. É, Mas eu vou começar, Rafael. Desculpa, não sei se queria fazer uma pergunta. E, Rafael, quando eu te cortar, me corta também, viu? ok. Eu preparei uma explanação para apresentar para os participantes, Rodrigo. Tem problema eu começar aqui? Perfeito. Manda bora. Bacana. Eu vou abrir aqui para o pessoal, aí vocês me sinalizam se está compartilhando certinho a tela. Eu vou fazer essa apresentação, não é algo muito demorado, não tenho a intenção de demorar, é mais para contextualizar mesmo, porque aí a gente consegue abranger bastante as perguntas. Está todo mundo vendo? Perfeito. Para mim tá perfeito. Ok. Então, pessoal, eu quero começar falando um pouquinho dessa parte prontuário eletrônico. O que não foi registrado não aconteceu, né? É uma frase que a gente usa na nossa área. Se não registrou, não existe. Né? Então, isso também remete ao prontuário de papel. Então, eu vou dar um contexto para vocês saberem, assim, quem já sabe, bacana, é legal rever. Quem não sabe ainda, a gente vai compartilhar como que começa essa ideia de prontuário eletrônico no Brasil e, propriamente dito, o sistema de arquivamento médico. Eu acho que vale a pena para a gente colocar. Então, vamos ver se vai entrar bem as transições aí. Primeira coisa a definir, né? A palavra prontuário, só relembrando, vem de promptus, né? Que é disposto, à disposição, algo que está pronto, fácil ali, né? Então a gente tem a palavra prontuário.
Até mesmo aqui na hora que eu estiver apresentando, Rodrigo, se quiser a gente conversar, a gente faz o bate-papo tranquilo, tá bom? Perfeito. É. Então a palavra prompts, ela vem do latim, né? Disposto à disposição, tá fácil ali, prontuário, tá? E a Florence dizia, né, que era essencial que os fatos observados pela enfermeira fossem relatados ao médico de forma precisa e correta. Ela escreve isso no livro dela, de notas sobre enfermagem. Quando a Florence escreve esse livro, ela já tinha cumprido toda a fantástica carreira que ela tem. Uma figura brilhante, né, representa muito a nossa área. E quando a gente tenta trazer isso para o nosso dia de hoje, relatar tudo de forma detalhada, minuciosa, nós sabemos qual a importância abrangente disso, principalmente no que tange a parte jurídica, a parte auditável. E os prontuários de papel, eles visavam isso, né? Além do fato de poder estabelecer nosso raciocínio clínico, e também tem a ideia de poder gerar dados, dados que vão servir depois para evoluir melhor o estudo das doenças, e de maneira até mesmo personalizada e individual, né? Cada caso é um caso e a gente consegue, através das anotações de prontuário, ir acompanhando isso de uma maneira que vá promover ao nosso paciente uma melhoria. Ou, né, evoluir o paciente, porque quando a gente fala evolução, evolução não é necessariamente melhor, evolução é a mudança, né? Então a gente vai acompanhando as mudanças do quadro do nosso paciente com essas informações que são justapostas ali, anotadas de maneira precisa. O primeiro prontuário que se tem registro é um papiro do Imhotep, que foi um indivíduo do Egito. Representa-se ali até uma pirâmide do Imhotep, que além de um indivíduo de ampla sabedoria para a época, que viveu mais ou menos... O papiro ele tem 3.000 a 2.500 a.C., quem fez o trabalho foi Carvalho, 1997. O papiro ele data ali mais ou menos ali, se fosse pegar a média ali, mais ou menos 2.600 anos antes de Cristo. Há quem diga que Imhotep foi o verdadeiro pai da medicina, não foi o Hipócrates, né? Porque ele vem bem antes e ele já tinha anotações interessantes sobre a medicina, suas práticas e o cuidado. É bem interessante quando a gente pensa sobre isso. E aí nós temos Hipócrates, que vem no seu século V a.C., como a gente tem uma perspectiva mais ocidental das visões do conhecimento acerca do mundo, né, o Hipócrates acaba prevalecendo, porque ele é contemporâneo de Aristóteles, contemporâneo de Platão. Então, Hipócrates ele é visto como o pai da medicina, criou algumas teorias sobre como eram feitos os diagnósticos na época, mas ele já dizia naquela época que o registro influencia o médico a fazer, né, as melhores escolhas acerca do paciente. Então, ele já influenciava os médicos da época, as pessoas que aprendiam na escola hipocrática, a registrarem os seus feitos e a criarem ali a ideia de diagnóstico e prognóstico. Então, os propósitos do prontuário, segundo Hipócrates, era refletir de forma exata o curso da doença, indicar as possíveis causas da doença, né, que seria estudar a doença em si, e fazer registro cronológico. E o prontuário, então, seria orientado pelo tempo. Então, desde aquela época, já tem a ideia de que se eu vou fazer uma progressão de anotação, eu preciso ir anotando os tempos diferentes. Então, a gente voltou, né, anos antes de Cristo para entender de onde vem a palavra prontuário e as anotações. Olha que interessante. E pôde também trazer a perspectiva da própria precursora da enfermagem moderna, Florence Nightingale, acerca disso. É algo que nos remete a uma grande importância histórica acerca de registrar tudo o que nós fazemos. Em 44, né, os prontuários eles foram introduzidos no Brasil, através da Faculdade de Medicina da USP, e aí foi criado a primeira ideia de arquivo, de Serviço de Arquivo Médico e Estatística, o SAMI. E o SAMI ele existe em todos os hospitais como padrão hoje em dia. Todo hospital tem o seu serviço de arquivamento médico e estatística. Isso foi adotado pelo INPS na época, o Instituto Nacional de Previdência Social, e hoje em dia no INSS basicamente é o mesmo sistema.
E o sistema de prontuários, inclusive do meio trabalhista e do meio jurídico, ele também segue a mesma lógica, tá? Vale a pena dizer. E ele segue no Código de Ética Médica desde 1988. A ideia de você ter prontuários e o médico ter ali a forma de registro. E depois ele passa para as outras profissões. Tudo era médico centrado antes de acontecer ali as ideias de 1986 com a 8ª Conferência Nacional, né? E depois, quando a gente tira as ideias de médico centralização e começa a abranger para a ideia de interdisciplinaridade, multiprofissionalismo, vem ali a Constituição de 88 firmando isso, do artigo 194 ao 200, nós temos depois o desenvolvimento mais atuante das outras profissões, principalmente da enfermagem, e aí vem 1990 com a Lei 8080/90, trazendo aí a evolução do Sistema Único de Saúde. Então, nós temos um sistema que não é mais médico-centrado, e aí nós começamos a abranger mais o foco de preenchimento de prontuário, de evolução de paciente para outras áreas, sobretudo a enfermagem, que acaba passando mais tempo com o paciente durante o dia a dia. Mas ainda vem a importância de poder, o dever de ter que anotar todos os detalhes. A resolução do Conselho Federal de Medicina 1331 de 89, ela diz que o sistema de arquivamento médico e estatístico, ele é prescricional até 20 anos, então é importante que hajam microfilmagens ou hajam registros alternativos, muitas vezes, ao prontuário original. E que o prontuário original ele precisa ficar guardado por 10 anos. E a partir das últimas anotações dele, né? Então, nós temos essa importância também de guardar os arquivos de prontuário. E ele pode ser substituído por alguns métodos capazes de assegurar sua restauração. Hoje em dia, quando se fala de restauração, nós temos muitos recursos de imagem. Coisas que há 10 anos atrás, por exemplo, não estavam tão bem evoluídas. Agora, quando você para e pensa o que um programa como, por exemplo, um Photoshop ou algo mais avançado ainda pode fazer para restaurar imagens, para melhorar, para trazer ali registros do prontuário que já não é mais o original, é incrível, né? Nós temos aí uma capacidade ampla de restauração de qualquer tipo de arquivamento. E compete ao médico em seu consultório e aos diretores clínicos ou diretores técnicos aí do estabelecimento, ou seja, da parte hospitalar, guardar esses prontuários aí com muita responsabilidade. Então, essa é a parte onde a gente tem ali o prontuário médico do paciente, em relação ali com o Conselho Federal de Medicina. Ainda dentro do Código de Ética Médica, o atual ali, que é de 2018, 2217/18, é proibido, pelo artigo 85, permitir o manuseio de pessoas que não são obrigadas ao sigilo, ou seja, o indivíduo que guarda o prontuário, ali, no caso, o profissional médico, ele só pode compartilhar suas informações com profissionais da saúde. Pessoas que não têm guarda de sigilo, ou seja, que não têm em seu código de ética a familiaridade das biológicas e áreas médicas, elas não podem ter acesso aos prontuários, salvo casos onde o indivíduo é o próprio paciente ou responsável pelo paciente. O artigo 87 é proibido deixar de elaborar todos os prontuários, e os prontuários eles precisam ter letra legível. E aí já vem uma problemática de muitos anos, nós sabemos disso, né? Muito! Exatamente. E tanto nesse artigo atual, como lá nos primeiros conselhos de ética médica, já mencionava essa base de ter que ser legível, ter ali um linguajar técnico e claro, né? Não pode se fugir ali ao próprio decoro da área, isso é importante. E tem seus parágrafos específicos, eu acho bacana também, quem quiser ir mais a fundo, eu deixei ali que é bom ver os parágrafos, as nuances que existem nesse artigo. No artigo 88 é proibido negar acesso do prontuário ao paciente ou representante legal desse paciente. Então, tá aí uma outra coisa que durante muitos anos gera problema, né? A gente que é da área, a gente sabe muito bem, né Rodrigo? Sim. E às vezes a família ou o próprio paciente quer solicitar e é uma burocracia enorme. E a gente não pode proibir o acesso desse paciente ou dos seus por direito, né? Exatamente. Eu ia até falar com você sobre Pode falar. A caligrafia, né? Que às vezes a gente tem dificuldade, né?
Porque as pessoas leigas às vezes não entendem, ou até entendem, porque também tem dificuldade, porque até o paciente, para pegar uma receita, às vezes para comprar medicação, para pegar medicação, tem essa dificuldade, porque às vezes nem o farmacêutico consegue decifrar a Sim. medicação ou o que está escrito, né? Então, eu acho que está melhorando, está engatinhando também, viu, Rafael? Tem muitos médicos hoje que eu vejo com letra bonita, mas é uma dificuldade muito grande ainda nas unidades que não tem o prontuário eletrônico. Sim. Eu creio que no ensino exista um esforço atualmente da parte do pessoal que procura essa excelência, né, Rodrigo? Acho que é importante em qualquer área, Sim, né? Tem a que ter minha esse letra também é esforço. feia, A minha nem se fala. mas é legível, né? A Mas é minha... legível. Mas você sabe que o que eu costumo dizer assim, se a tua letra não é boa, faz ela de forma, né? Forma. É, Quando eu faço algum documento importante, ô Rafael, eu, eu faço de forma, eu também. com medo de alguém não identificar o que está escrito, entendeu? Eu também. Eu sempre penso assim, se as anotações são particulares para mim, aí eu anoto de mão, porque aí só eu vou ter contato, né? Agora, inclusive dando aula, quando é para o aluno, eu gosto muito ainda hoje de usar a lousa. Por incrível que pareça, eu gosto de tecnologia, mas às vezes a lousa é um ótimo Ah, não, recurso. perfeito. É, Ah, eu vou lá é e que, coloco tudo letra de forma, desenho. igual você está falando da antiguidade, né? Dos antepassados, mas do futuro também. Na minha época de faculdade era lousa e também tinha a caneta esferográfica, certo? Sim, Mas não tinha o celular. Hoje os alunos tiram foto e não copiam, né? exato. Hoje tiram xerox com facilidade, imprime, enfim. E Sim, no prontuário eletrônico também tem os seus prós e os seus contras, né? de Porque fato. quando o médico digita ali e imprime, tá perfeito, todo mundo consegue identificar, né? Ou não, ou tá no Exatamente. sistema, né? Eis aí vamos dizer assim, eis aí uma solução que a gente consegue com o prontuário eletrônico já logo de cara, né? Melhorar a letra ou padronizar as letras Isso, que das todo mundo pessoas. consegue concordar, né? Porque, Exatamente. porque o Rafael, tem médico, eu brincava com um médico que trabalhava comigo, inclusive falecido, agora morreu por Covid, um grande amigo meu, que ele tinha uma letra tão feia, mas tão feia, que eu falava, doutor, é Libras? Aí eu palpava assim, ó. Quando ele escrevia, eu palpava assim, doutor, eu não sei ler Libras. Então a gente brincava, mas é uma brincadeira mais desesperadora, né? Sim, sim, Porque quem está no dia a dia é difícil. sem dúvida. Outra coisa que é vedada, né? É proibido liberar cópias do prontuário para pessoas que não tenham ali a guarda, devido à guarda de código de ética, né? Que não tem obrigatoriedade a sigilo. Salvo caso, né? E você tem lá nos parágrafos alguns casos específicos onde essa proibição não é válida. Então, eu trouxe aqui o Código de Ética Médica porque ele não é muito familiar nosso Sim. e é importante a gente ter algum conhecimento, não com propriedade ampla, mas algum conhecimento acerca dele, porque até a gente convive com todos os profissionais, né? E eu acho assim, quanto mais conhecimento a gente possa compartilhar acerca dos códigos de ética de respectivas profissões, nós conseguimos aí trabalhar em mais harmonia, a gente consegue compreender como que é a área do outro e até saber quando for necessário, aonde cobrar, né? Onde a gente pode melhorar o nosso serviço. Perfeito. E aqui o Código de Ética da Enfermagem, o atual 564/17, nos nossos deveres, né, no capítulo 2, artigo 35, a pôr nome completo no prontuário. E aí ele continua ali, eu coloquei os 3 pontinhos, mas ele continua. Você tem que colocar o nome completo. Se você tiver um nome social, tem que colocar esse nome social escrito, tá? E a categoria é inscrição no Corém e o estado jurisdicional onde você está inscrito. É importante ter essas informações. Quando você vai observar lá no parágrafo, ele diz, inclusive, que nós temos ali como facultado o uso do carimbo. Tá? Então, isso fica a cargo da instituição ou facultado, mas é dever nosso, isso é imprescindível que nós coloquemos o nome, né, o nosso nome, sobrenome e o nosso Corém, ali o Corém e o estado sobre a qual você está inscrito na sua jurisdição. Isso é imprescindível. Só é facultado o Até, carimbo. até porque, o Rafael,
Eu te chamo de Rafael, mas eu sei que você é professor, tá, Rafael? Pode me chamar de Rafael à vontade, imagina. Rafael, eu também não me incomodo quando me chama de Romão, de Rodrigo, de enfermeiro, enfim. Mas se você se me permitir eu te chamar só de Rafael. Fica à vontade. Ô, Rafael, o prontuário eletrônico também trouxe um benefício, né? Porque às vezes ficar carimbando, perder carimbo, procurar carimbo. Se você for perguntar para as pessoas quantos carimbos você já teve na vida, né? Outros vão falar 30, outros vão falar eu tenho até desde quando me formei, enfim. Mas tem que ficar carregando tinta. E no prontuário eletrônico, às vezes até põe o impresso, vem com o nome, corém, tudo certinho, a pessoa só assina, né? Exatamente. Tem essa facilidade também. Ou registrar com o seu link lá, né, no sistema, né? Seu login pessoal, assinatura eletrônica. Perfeito. Inclusive o segundo parágrafo desse artigo, ele menciona isso. Se você tiver ali uma assinatura eletrônica, vide lei vigente, você pode fazer uso dela. Perfeito. Lá no artigo 36, né, ele continua falando dos registros, ele diz que é seu dever registrar todas as informações, aí ele vai falar das minúcias, né, de todas as fases do processo de enfermagem para quem é enfermeiro, que faz evolução, faz ASAI, para quem é técnico, fazer todas as checagens, é isso que fica ali entendido nessa parte. No artigo 46, importante recusar, é seu dever, né, nosso dever como profissionais de enfermagem, recusar as prescrições que tenham erros ou ilegibilidade, recusar a execução. Então, o que é importante a gente fazer? Ir lá e esclarecer com o prescritor. Tem um parágrafo que diz que se você puder ir lá e esclarecer com o prescritor, seja ele médico ou outro profissional, você vai lá e esclarece. Olha, é isso mesmo que você quer dizer? Se for necessário, até solicitar. Então, faça outra prescrição de uma maneira ali cortês, né? Nós vamos trabalhar entre colegas, faça outra prescrição para que eu possa, então, seguir com o entendimento pleno do que eu estou fazendo. Né? Isso é muito importante. Com certeza. Eu tenho até uma historinha rápida, o Rafael, se permitir. Claro. Com esse falecido amigo meu, eu tenho ele como meu pai, assim, porque ele é um grande amigo meu. A história de vida dele é maravilhosa, enfim. Um médico surpreendente. E eu tinha tanta afinidade com ele no plantão, mas a letra dele era tão horrível, né? Que uma vez ele estava com um pedido de... Era raio-x, hein? Ele me entregou e eu fui lá entregar pro profissional da radiologia, ele olhou, mas o que está escrito aqui? Eu olhei, o rapaz da profissional da radiologia não entendeu, eu olhei, não entendi, e fui conversar com um médico, que é meu amigo, né? Falei, doutor, o que está escrito aqui? Aí ele pegou da minha mão, brincando, falou assim, até brincou, mas não se deve, né? Mas falou, ô, enfermeiro, mas como você é burro? É brincando comigo, né? Você não tá vendo o que tá escrito? Eu falei, não tô, doutor. Decifra aí o que tá escrito. Aí ele olhou, começou a dar risada pra mim e falou assim, não sei. Nem eu sei. Não, pra você entender o grau, né, que às vezes a letra da pessoa, porque ela escreve tão rapidamente ou tão de qualquer jeito, né, que olha o risco que coloca a vida de um paciente, né? A gente tá brincando, a gente tá dando risada, é engraçado, mas é trágico. É né? sério, é seríssimo. É sério, é trágico. Sério, porque você quando escreve, você tá querendo transferir um pensamento, uma ideia, né? Você tá expressando isso. Agora, quando é um documento, é algo que tem um valor ali, né? Muito. Você não sabe quantas pessoas vão ler, ou vão identificar, ou vão precisar daquele documento. Exatamente. Então, é da nosso dever ir lá com o prescritor e solicitar, olha, faça outro porque eu não estou entendendo. Além disso, o parágrafo menciona que nós podemos executar essas prescrições ali caso haja situações de urgência e emergência. Mas mesmo assim, é bom depois procurar o prescritor, devido ao fato dele ser o indivíduo que assume essa parte ali de comperícia, né, que seria medical, né, fazer a prescrição, e ele deve fazer uma nova ali, legível e inteligível. Ô, Rafael, pode falar. Tem pessoas que já estão fazendo perguntas. Você quer, no final, responder ou quer interagindo? Para você não se perder na sua palestra?
A gente pode ir respondendo depois, então, Rodrigo? Perfeito, para não te atrapalhar o raciocínio. Eu concordo. Daí a gente vai fazendo uma seleção. É que, na verdade, eu tô acostumado a fazer aula dialogada. Só que, assim, é quando o pessoal vai falando, igual a gente tá fazendo aqui. Para mim é tranquilo. Mas depois fazer leitura e E aí perguntas, a depois gente volta, depois vai. Não, concordo. Por isso que fazer. eu pergunto para que você, como você é o responsável e o professor aqui, a gente obedece o que você falar aí. Que poder, né, Rodrigo? Já pensou? Ô, professor Tá vendo? é a profissão mais respeitada do mundo e tem que ter o poder, sim. Vamos lá. Então, aqui a Florence, né? Eu coloquei aqui de brincadeira aqui, né? Para a gente ter um lembrete aí na nossa área. Que a gente não tem só dever, a gente tem direito. Só que eu vivo falando isso para a Perfeito. galera que quando a gente está em aula, assim, a gente está trocando, eu sempre falo para a galera, direito nunca se contrapõe a dever. Então, para você manter seus direitos, cumpra bem seus deveres. E sempre que Perfeito. você fizer algo proibido, significa que você não fez o dever direito e você perdeu o seu direito, né? Então, isso é importante a gente sempre pensar. Então, nos nossos direitos, a gente enxerga lá no Código de Ética, artigo 7, que nós temos acesso a todas as informações. É nosso direito ter acesso. Vou cuidar de um paciente, vou assumir um plantão, eu tenho que ter acesso a todas as informações, desde a parte estrutural até a parte toda física ali e psíquica do paciente, comportamental desse indivíduo. No artigo 14, é nosso direito documentar todo o processo de enfermagem. Onde? No prontuário. Né? É o melhor lugar para fazer isso e é o lugar adequado para fazer isso. E nós temos que pensar também no que é proibido, para não fazer a contraposição ou perder a contraposição. Então, lá no artigo 87, eu sempre falo isso, né? Nós temos 23 direitos e 40 e poucos deveres. O resto que vem nos artigos do Código de Ética são proibições, então a gente tem que tomar cuidado com o proibido. Né? No artigo 87 ao 90, a gente tem um resumo ali do que essa parte fala. Então são 3 artigos que vão dizer o seguinte, que a gente tem como proibição, tá? É proibido fazer registro de falsas informações, assinar o que não foi executado, ou seja, sempre que você fez algo, registrou, você assina, e disponibilizar informações para quem não pode ter essas informações. A mesma proibição que o médico tem de disponibilizar informações para pessoas que não estão sobre jura profissional, sobre sigilo, nós também somos proibidos de fazer isso. E também deixar de informar as pessoas que têm esse direito de receber essas informações, inclusive o paciente. É proibido deixar de informar o paciente sobre todo o seu estado de saúde. Portanto, o prontuário do paciente ele é de acesso do próprio paciente também, tá? Eu acho que vale muito a pena colocar isso. Perfeito. E aí, dúvidas sobre o que pode e o que não pode anotar. Nós temos a resolução 514 de 2016 e aqui eu deixo um link. Depois eu posso até passar o link da onde está essa apresentação do Prezi. Você vai, clica lá, mas se você procurar resolução 514/16, você vai encontrar um PDF e vai orientar você. Não importa se você seja da categoria enfermeiro, categoria técnico, você vai aprender o que você deve e o que não deve colocar na sua anotação. Não tem como abordar tudo isso numa palestra, existem algumas aulas, inclusive, que eu deixei lá no meu canal, no YouTube, é só você adicionar lá com o meu nome, quem quiser depois ver lá, fica à vontade, sobre isso. E é importante você saber como que você usa a linguagem técnica dentro da sua categoria de maneira específica para poder fazer as anotações, para você saber o que você pode e o que você não pode anotar. Por exemplo, sempre digo, né? Prontuário não é lugar de denúncia. Prontuário não é lugar de denúncia. Se você escrever no prontuário assim, é um exemplo que eu sempre trago aí. Se você escrever no prontuário, o médico foi chamado em determinada situação e não apareceu. Não é coisa para se colocar em prontuário, entenderam? Não é o caso. Sim. Né? Um livro Então, de intercorrência, né? exatamente, o livro de intercorrência existe para isso, Para isso. as atas de plantão existem para isso, então o prontuário não cabe esse tipo de informação. É só um exemplo, mas tem vários tipos de situações Sim. que a gente não cabe no prontuário. Muito bem, então eu acho que eu estou conseguindo aí, se todo mundo está entendendo assim, Rodrigo, eu acho que eu estou conseguindo passar a importância que é o registro, né?
É porque, o Rafael, bem importante o senhor estar falando, porque não adianta a gente já entrar no foco do prontuário eletrônico sem entender o manual, né? Sem Porque dúvida. manualmente nós já fazíamos antes. E como já Exatamente. fazem ainda, né? Então, precisa entender o contexto e resolução. Eu acho que tá ótimo. Para mim, eu tô. E eu, igual você citou aí, o professor, conhecimento é a única coisa que ninguém tira da gente, né? Então, para a gente é um acúmulo de conhecimento é sempre bom. Eu falo que não existe pessoas inteligentes, existe pessoas com acúmulo de informações. Né? Exatamente. Inteligência para mim é como você vai articular isso, né? É isso que mais importa. É muito bom poder Perfeitamente. estar. A melhor maneira é compartilhando, quando a gente consegue trocar. Com E aí, certeza. e é isso que é bacana de uma live como essa, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo, né, Rodrigo? A pandemia não tá Perfeitamente. fácil. Não mesmo. Acabei de sair de uma UTI, eu sei muito bem quem é. Viu? Imagina, imagina. Aqui a gente tem o prontuário eletrônico por quê? Né? Se o papel parecia tão bom, é que o Por que papel, o será? que, que acontece, né? O que, que acontece com o papel? O que já foi papiro evoluiu, o que foi local de anotação foi melhorando, e nós fomos desenvolvendo o linguajar técnico, nós fomos aprimorando o linguajar científico, e as coisas vão melhorando e evoluindo. As soluções elas vão ficando inteligentes para que nós possamos cada vez melhorar o nosso serviço. Então, se chegou o prontuário eletrônico, é igual quando todo mundo fazia máquina de escrever e veio o computador. Perfeito. O momento não é de recusa, o momento é de abraço. Olha, que bom que está vindo uma ferramenta nova, mas é perfeitamente compreensível, muitas vezes, o medo. Eu lembro quando, eu vou até compartilhar, quando começou esse interesse meu sobre tecnologia em saúde. Em 2009, eu era recém-formado, me formei em 2008, e eu entrei num grupo de pesquisa na USP, chamava GPET, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas de Tecnologias de Informação, de tecnologias e Trabalho em Saúde. É um grupo que me era muito caro, assim, era um grupo que eu gostava demais, bacana. E eu pude ter contato com a professora Elizabeth Salvador, contato com a professora Maria Helena Januário Leite, com a professora Heloísa Helena Siqueto, com a professora Cláudia Prado. Era fantástico, assim, vamos dizer, aquela vibe, aquela vibração de poder estar entrando em contato com aquelas pessoas que difundiam naquele momento da história da enfermagem ali no Brasil, a tecnologia de informação. E ninguém acreditava que o prontuário eletrônico ia chegar com força. Porque lá em 2009, você para pensar, né? Você não tinha uma informatização ampla no Brasil. Quando você para e pensa 3G, quando é que a 3G do celular chegou no Brasil? Né? Ela chegou ali por volta de 2011, 2012 ali, e depois veio a 4G. Né? A 4G consegue transmitir dados rapidamente, nós conseguimos fazer aí comunicação por celular, né, com um amplo sinal. A 3G já não tem essa capacidade tão ampla e nem existia 3G quando começaram a falar em prontuário eletrônico no Brasil. Então, é que as coisas vão evoluindo e a gente precisa acompanhar a tecnologia. Ao passo que nos Estados Unidos, quando a gente estava no meio da 3G, eles já estavam com a 4G ali voando. Né? E outra coisa que os países desenvolvidos têm, que nós não temos aqui, é o cabeamento, a infraestrutura de cabos. Sim. Depois eu vou mostrar um mapa de cabeamento no mundo, é muito interessante. Isso acaba evoluindo a tecnologia nos outros países de uma forma mais rápida, com mais velocidade. Mas a partir do momento que estamos saindo agora, logo a gente sai da quarta geração para a quinta geração da informação, nós vamos ter dados muito mais rápidos, e aí o papel vai ficar obsoleto. E eu vou mostrar algumas coisas primeiro das limitações do papel, que é a primeira, ilegibilidade, né? Que a gente viu que com o tempo também vai se desgastando, vai perdendo. Ou ali no momento cai na história do amigo médico que você contou que ele tem uma letra ruim, né? Péssima. Complicado. E aí nós temos aí a falta de documentos, às vezes, que os prontuários vão soltando, vão se perdendo. Quem trabalha em arquivo médico já foi dentro do arquivo médico. Muita gente, às vezes, é pesquisador, assim, coloca ali para poder fazer estudo. Você quer ali algum detalhe, você não tem. Você não tem. E quando eu tô falando com você que está me ouvindo, a galera que está ouvindo aí, eu estou dialogando com todo mundo, seja você
profissional da saúde pública, seja você profissional da área hospitalar, seja você profissional ali da saúde mental, da UTI, a gente sabe que dados, informações são super importantes. E as folhas dos prontuários, elas vão se soltando por causa do manuseio. Né? A desorganização e as rasuras, elas vão surgindo, a perda, roubo. É muito fácil você pegar uma coisa física e roubar e levar embora. Não, e até também, o Rafael, desculpa te interromper, armazenamento, né? Sim. O espaço de armazenamento. E Sim. muita gente não tem noção, mas o que aconteceu recentemente, no ano passado, no Rio de Janeiro, que acho que é um monumento lá histórico do Rio de Janeiro que pegou fogo, né? Isso também pode acontecer. Papel por papel, um braseirinho ali, né? Vai tudo por água abaixo, né? Sim. E hoje também a facilidade de tirar foto, o print, né? Essas facilidades também nós temos hoje na tecnologia, né? Sem dúvida. Outra coisa que a gente vê muito, Rodrigo, é o uso irregular. O camarada, às vezes, ele pega o prontuário, o colega, ele pega o prontuário, ele escreve onde dá na telha dele. Verdade. Ele não faz um padrão de escrita. Né? Deixa espaços. Tudo que você deixa espaço e não preenche, você deixa margem para alguém ir lá e preencher. Então, existem Verdade. muitas nuances aí possíveis. A dificuldade do controle do uso. Com quem que está o prontuário? Aí fica um usuário por vez, né? Não dá para ficar pegando folha e incluindo depois nele, porque você perde o histórico e às vezes acaba colocando a folha no tempo e na data errada em relação ao que estava. Então, o papel, como nós vemos, ele tem muitas limitações e muitos problemas em relação ao que nós temos. Porque não adianta a gente comparar, no meu tempo eu preenchia no prontuário, no papel e estava tudo bem. Tudo mudou de lá para cá, no seu tempo. Né? Então, o tempo ele vai melhorando, ele vai trazendo nossas tecnologias para que nós possamos usufruir. E aí a gente tem que ter resiliência com isso. E às vezes eu estou falando, eu estou dialogando, e algumas pessoas às vezes podem pensar, nossa, ele está sendo às vezes injusto, porque realmente nós fazemos parte da construção histórica da enfermagem, e nós usávamos o papel numa boa, tranquilo. Mas não é essa a minha intenção. A minha intenção é dizer que o tempo da tecnologia, da quinta onda da informação, ele está aí. Se nós não formos resilientes ao que essa parte tecnológica nos traz, nós vamos ficar, isso é um fato, nós vamos ficar sem os nossos lugares respectivos ali de ocupação da nossa área. Perfeito. É um fato, tudo evolui. Inclusive, temos lá como direito, no nosso código de ética, o direito de nos aprimorarmos. E isso também nos contrapõe a um dever, que é o dever de estar em constante aprimoramento e melhoria. Então, é para isso que a gente traz essas inovações, para que as pessoas tenham consciência de que a tecnologia evolui, a ciência não para, e nós precisamos estar resilientes a essas transformações. E o prontuário eletrônico, né, ele vem com as seguintes soluções quando a gente compara com o papel. Né? Ele tem autenticidade, né? Ele tem integridade, ele tem confidencialidade e privacidade. Aí você vai dizer assim, mas e se o paciente abrir o prontuário num arquivo ali no computador dele no celular? Ué, a rede social, ela é algo que você tem ali o seu WhatsApp, as suas redes sociais, os seus messengers, eles são privados, não são? E às vezes você está ali olhando ele perto das pessoas, né? Se você não quer que as pessoas vejam, o que você faz? Né? Você virou guardião você virou guardião da sua informação, né? Então você precisa proteger ela. Outra coisa muito importante, auditabilidade. Os auditores, que eventualmente podem estar ouvindo ou vão entrar em contato com essa fala, eles agradecem muito a existência do prontuário eletrônico. Por quê? Porque é mais fácil gerar dados. É verdade. É muito mais simples. Quando alguém está ali no computador, no site, você vai no seu teclado, aperta Ctrl F e faz a busca por palavra de qualquer coisa. Por exemplo, eu quero encontrar um momento onde o paciente ele teve ali um refluxo. Eu vou lá, escrevo, eu dou um Ctrl F e escrevo refluxo. O computador acha para mim.
Então, encontrar as coisas dentro de um prontuário eletrônico no meio digital é muito mais rápido do que você ficar lendo e procurando a cena onde isso aconteceu, de papel. Você ia ter que fazer isso. É Outra fato. coisa, gerar dados de data e hora. Quando foi, o que, que aconteceu, o que, que houve. Para o auditor isso é muito mais fácil. Né? Para o indivíduo que audita, que gerencia. É muito mais tranquilo. A assinatura eletrônica, ela é sua, intransferível. Se alguém usou no seu lugar, é porque você passou. Aí uma outra coisa importante no prontuário eletrônico. E a guarda de documentos, sendo possível manusear suas abas, é bem mais fácil. Você vai lá, abre por abas, coloca, dispõe, igual você mexe no computador. E fora, né, que várias pessoas podem usar simultaneamente. Elas vão gerar documentações com datas e horários que são organizadas pela própria máquina. Então, acho que só nesse argumento, a gente já vê que comparativamente Já ficaria me convenceu, difícil. né? Exato. Ficaria difícil resistir a isso, né, Rodrigo? Sim. Fica Quem está no irresistível. dia a dia sabe como a dificuldade, né, às vezes, de ter lógico, tem lugares, como eu falei, o Brasil é muito amplo, né? Demais. Nós sabemos, igual você falou, depois você vai falar aí sobre os cabos, sobre a internet, lugares não entram, outros têm dificuldade, mas enfim, é uma outra história. Mas se tem o acesso, eu acho importante a implementação, né? Porque é muito, eu vou dizer que é realidade totalmente diferente com o papel. Não é que a gente tem preguiça de hoje, que muitas pessoas falam, é porque a nossa nova geração tem preguiça de escrever. Não é isso. É a facilidade para problemas futuros, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Avançando aqui, nós temos bases e tipos de prontuário eletrônico, tá? Então, a primeira ideia pré-concebida de gestão corporativa, quando a gente fala de como é que você vai gerir uma empresa de uma maneira ampla, e o hospital é considerado hoje uma grande empresa, como é que você vai gerir a saúde pública, que seria uma grandíssima empresa chamada Sistema Único de Saúde? Como é que você vai fazer uma conexão para tudo isso? Essas ideias, elas perduram a nível de mundo. Eu não estou falando que são ideias brasileiras, mas a nível de mundo são ideias que vêm da década de 50 e de 60. São as ideias de gerir corporações. Os sistemas de informação, eles funcionavam com Enterprise Resource Planning, ou seja, quando você tem ali planos de gerenciamento de recursos das empresas. Isso vem mais a voga nos anos 90. E tudo era feito por local strings ali, computadores e máquinas gigantescas, que precisavam de HDs, de hard disks ali enormes. Essa era a maior dificuldade de implantar prontuários eletrônicos na década de 90 aqui no Brasil e até mesmo no mundo. Que mais adiante, né, você vê a evolução da tecnologia e das tecnologias de armazenamento. Hoje você tem ali num SD simples 120 GB. Quando o DVD chegou no mundo, ali começa ali no Japão, depois vai espalhando para o mundo ali os DVDs, eles teriam capacidade de 4,5 GB. Você vai pegar lá atrás o seu computador antigão, né? Vamos O comparar aí disquete, com um computador mais antigo ali. Eu tive, por exemplo, o Pentium, o Celeron, né? Esses computadores, eles tinham 20 GB dentro do HD. O computador que eu estou aqui tem 3 terabytes. É muita informação em pequenos espaços. Então, com isso sendo desenvolvido, as empresas começam a pensar soluções mais inteligentes de gerenciamento de recursos, mas isso só foi possível depois dos anos 2000. E quando se fala em Brasil, nós temos um delay de tecnologia. A tecnologia começa a entrar aqui de uma forma mais ampla com a internet, a ampliação de cabeamento, as nuvens, né, os clouds, o serviço começa a ser oferecido só entre 2008 e 2012. Quando eu falo de nuvem, cloud, aquele serviço de colocar na nuvem, igual o iPhone faz, igual, né, os nossos gerenciadores ali,
o Google Drive, o do Microsoft também, esses gerenciamentos de arquivo, isso só vem depois de 2012, 2013, 2014, começa a entrar forte aqui no Brasil, né? Então, ficava impossível, era desejável o prontuário eletrônico já naquela época, de uma maneira mais ampla, mas ele ficava impossível para gerenciar grandes corporações, porque não tinha como também gerenciar espaços. Com a chegada do sistema de nuvem, que é um sistema que armazena tudo em arquivos e centrais de computador em outros lugares, né, que possibilita depois você fazer download das suas informações de outro lugar, e isso acaba facilitando demais aí a nossa vida em termos de armazenamento e de database, né, de base de dados, tá bom? Então, acho que isso também é algo que é importante deixar registrado para o conhecimento de todos, que prontuário eletrônico ele precisa de muita infraestrutura. Isso não é barato, mas uma vez desenvolvido, isso não traz só benefício para o prontuário eletrônico em si, isso traz benefício tecnológico para o país todo. Perfeito. Quando eu falo de alguns tipos de prontuário também, eu tenho tipo um local data, que são prontuários que só tem ali os seus dados locais. Esse tipo de prontuário, ele serve muito bem a clínicas pequenas, consultórios, ou hospitais que resolvem proteger seus dados e manter uma central ali com HDs ali enormes, né? O prontuário tipo 2 aí, o que foi evoluindo, é o cloud, que é quando você tem ali as nuvens, né? Você tem ali o prontuário que tem ali ó, a estruturação de jogar para uma central e a hora que você precisa da informação, você baixa. Com as velocidades de internet que nós temos hoje, isso é possível. Mas se você voltar pouquíssimo tempo ali, 10 anos atrás, a velocidade de download já não era tão boa quanto é hoje. É só você lembrar como é que você ficava com a sua internet de escada lá depois da meia-noite para Nossa, não pagar pulso, né? até mesmo pagando, né? Já era difícil. Exatamente. A própria banda larga, quando ela entra, ela não passava de 1 mega. E olhe lá, era 500, como é que era? 500 kbytes, né? Isso Ela mesmo. começa, ela entra bem lenta. E aí nós temos os hybrids, né, que são os prontuários eletrônicos híbridos. Eles têm tanto informações locais, como eles usam nuvem também. Essas são tecnologias um pouco mais ali que trabalham com seguranças específicas da informação. São empresas que solicitam esse tipo de segurança, tá? Então, geralmente são hospitais de grande porte, de alto poder aquisitivo, né, empresas mais privadas que trabalham com hybrid data, aí, né, dados aí híbridos. Eu acho que essas informações, elas dão a primeira base do que é, do que precisa ter e existir para ter um prontuário eletrônico. E toda essa tecnologia foi trazida para cá ao longo do tempo. Então, quando há um investimento dentro de um segmento de mercado, não tem mais como recuar. Quando muita gente se pergunta o é o mercado é algo onde várias pessoas ou várias iniciativas, várias empresas e corporações fizeram um grande investimento que não tem mais como recuar. Por isso que dizem, o mercado, se você não conseguir entender ele, ele te engole. É bem isso, são grandes investimentos de peso que acabam vindo para cá, trazendo tendências, e cabe a nós a adaptação, porque o meio profissional acaba evoluindo junto com o próprio mercado em si. Esse é um mapa de cabeamento, ó, que liga países por Nossa. cabo. Esses cabos são submarinos, tá? Eles passam pelo mar. Né? É uma maneira Passa, mais prática, né? Não sei se é faz, mais barata, enfim. faz dados muito mais rápidos. Ele custa caro, né? E o Brasil ele tem, tá vendo? Ó, ligações com o continente europeu, ligações com o continente norte-americano. Tá vendo? É bacana as pessoas saberem disso, que é um investimento altíssimo. E detalhe, existem vários vídeos na internet que vocês podem ver assim alguns incidentes que acontecem, os peixes interagindo com esses cabos e cortando sinal, aí precisa ir lá dar manutenção. É um negócio complicado. É, imagino. A partir de 2018, houve um investimento pesado nesses cabeamentos, nessas transferências de dados. Então, isso possibilitou nós termos uma velocidade ainda maior de transferência de dados e internet. Isso vem de encontro também à nossa facilidade de poder desenvolver um sistema de prontuário eletrônico e de registro médico que possa ser dividido para um país continental igual ao nosso Brasil.
Tá bom? Então, isso que é bacana, ele para pensar na grandiosidade que é um projeto assim, e que não serve só para o prontuário eletrônico, como eu disse, né? Vai servir amplamente para qualquer função na internet. E o tradicional é lançar um satélite e o satélite abrir o sinal, né? Então, nós temos aí um satélite que emite o sinal aí, ó, de Tóquio a Los Angeles, 9.000 quilômetros aí de extensão, só para a gente ter uma comparação, né? Esse é o mais tradicional que existe quando a gente fala em sinal. Com a chegada da quinta geração de informação, a ideia é que tudo comece a ficar inteligente e autômato. As pessoas têm medo disso, de que a tecnologia comece a pensar por si só. Mas ainda a gente não está no filme do Exterminador do Futuro nem no Matrix, né? Então a gente precisa, né, ver que a tecnologia vem em benefício, não com malefícios, aí não é essa a intenção. Cabe a nós, de novo, se adaptar para quê? Para que nós possamos manusear. Isso vai impactar a nossa profissão. Isso é muito importante. Bom, quais tipos de prontuários eletrônicos do paciente são mais utilizados no mercado brasileiro? Vou trazer para vocês. Ó. O primeiro é o da MV. Se você for ver MV, MV Soul, MV SACR, é amplamente utilizado no Brasil. Qual que você usa lá, Rodrigo? A gente usa o MV lá. MV. Então ele tem... Prontuário totalmente eletrônico, né? Eu falo que totalmente não, né? Que a gente tem alguns procedimentos que a gente utiliza ainda o papel, quer dizer, alguns, mas eu acho que 94% é eletrônico e nós utilizamos, e a gente tenta eliminar ao máximo o papel lá, e já foi determinado que o quanto poder eliminar vai ser eliminado daqui a um período, entendeu? Às vezes um pedido de raio-x, rapidamente, de exame, ainda faz manual, mas o restante, evolução, anotação, prescrição, tudo via sistema. E a possibilidade hoje, né, de analisar um raio-x em uma tela de alta resolução. Perfeito. Não, e o raio-x sendo compartilhado com vários profissionais, né? Exato. Não fica só naquela... Eu não sei nem como chama aquele material que a pessoa chamava chapa. Uhum. A famosa chapa, né? Pegar ele na mão, né? Ficou obsoleto. Ficou obsoleto. E pro ambiente também não é bom, né? Nós vivemos num mundo agora que pensa em evolução ambiental. Aquilo não é bom, o papel não é bom, né? Perfeito. Para o futuro, né? Essas chapas de raio-x e essas, né, eles chamam chapa, eles ficam loucos quando a gente chama de chapa, né? Não pode. Chapa, né? O raio-x aí, essas amostras, eles são caros, né? Eles têm prata, se eu não me engano, né? Eles são caros. Então isso hoje já consegue imprimir no papel, né? Eu trabalho em 2 unidades. Uma ela consegue imprimir no papel, mas também ela te dá a possibilidade de você ver pelo computador. Entendeu? Ela te dá essas 2 possibilidades. Porque essa impressão às vezes vai para o paciente, entendeu? Ainda a gente não evoluiu lá para assim, ó, passa o seu e-mail para a gente mandar para o seu e-mail o seu resultado de exame, o seu resultado de raio-x, enfim. Ainda, principalmente, o Rafael, quando a gente fala em eletro, né? Sim. Eu acho que em eletro a gente ainda está engatinhando muito. Tem o monitor, mas tudo que vai fazer é impressão. Aí tem que registrar a impressão no papel, porque ainda eu posso estar equivocado se tiver algum método tecnológico que já faz em prontuário também eletrônico. Ao meu conhecimento, eu não tive esse convívio, mas assim, no meu conhecimento de trabalho, eu ainda não tenho. Tudo que for, tanto lá no hospital, que 94% que o prontuário é eletrônico, vamos dizer que é 94%, não tem números exatos, quanto no outro que eu trabalho, que é 30% eletrônico, o prontuário eletrônico. Ambos, o eletrocardiograma ainda é impresso no papel, principalmente no óbito, né? E aí tem que registrar mesmo para grampear e para falar que aquele paciente foi aluno. Ok. Eu já vi várias formas de prontuário, de uso para prontuário eletrônico com eletro, bem interessante, mas ainda me parece, assim, sabe, ainda tem um mercado bem grande pro impresso ali. E eles também evoluíram.
né? Quando você volta ali, sei lá, 5 anos atrás, alguns anos atrás, Não, evoluiu bastante. não é muito Nossa. não é muito minha especialidade, mas eles usavam toner de tinta, risco, eles usavam Não. caneta depois, e hoje eles usam aquela tecnologia de queimar o papel, né? De gravar o papel, né? Acaba sendo Sim, mais não, barato. e hoje eu trabalho numa instituição que não é uma instituição de ponta tecnológica, né? Até, vamos citar uma instituição, vamos dizer, Albert Einstein. Sim. Mas é uma instituição hoje que trabalha tenta acompanhar, no mínimo, tecnologicamente e também de conhecimentos, enfim, de pesquisas, Perfeito. que eu vou até citar aqui, que é o Hospital das Clínicas que nós temos aqui na região de Suzano, aqui próximo ao Mogi das Cruzes. Tem um equipamento de eletrocardiograma fantástico, assim, que não é, eu acho que não é de ponta a ponta, mas também, nossa, quem olha aquilo, quando eu cheguei lá para manusear, eu falei, nossa, eu É fiquei deslumbrado, entendeu? um pouco complexo ali Mas eu tenho até, né? certeza que não é o que tem de O melhor, top. mas é um dos melhores. Mas é Tá um dos perto, melhores, porque você só apertar ele já faz tudo sozinho. Mas ele tá perto imprime. do top. Mas ele imprime. Tá perto do Perfeito. top, mas ele imprime. Perfeito. Aí esse o MV, ele como prontuário eletrônico, ele é um dos mais vendidos no mercado. E aí depois a gente tem o Tazi, que é da Philips, que um dia foi da Web Solutions desenvolver o Tazi, são tecnologias aqui brasileiras, tá? Isso que vale a pena falar. O Tazi não é um de origem norte-americana, estrangeira, ele é de origem brasileira e a Philips comprou ele. Foi uma negociação até interessante na nossa área aí de saúde, né? Saber que uma grande comprou um produto brasileiro. E aí nós temos a Banner. A Banner, quem costuma usar são instituições um pouco mais ricas, né? Vamos dizer assim, instituições que têm mais poder aquisitivo. Por quê? Porque esses prontuários da Banner, esse sistema de gestão, quando eu estou falando prontuário eletrônico, considerem também que são sistemas de gestão amplo. São sistemas de gestão tecnológica que vão fazer outros recursos além de gerenciar só prontuários. Os sistemas da Banner, eles conseguem fazer até educação continuada com profissionais. Eles são verdadeiras plataformas. Então, acaba não sendo muito comum encontrar. Eles são sistemas mais top de linha mesmo, né? Enfim, não querendo vender o produto, tá? Mas é o que eu já vi. Sim, sim. E é legal, Exemplos, né? exatamente. E é legal que foi também uma coisa lamentável em relação a ter ocorrido pandemia, porque todo ano nós fazemos, né, em São Paulo, a feira hospitalar. E lá a gente interage com muitos desses sistemas. É só você passar nos estandes e Sim. você começa a ver as novidades, né? E infelizmente não pudemos ter devido à pandemia. A gente sabe que por força maior não teve. Mas a gente espera muito que logo que possível isso volte, porque a gente fica inteirado com as tendências, né, que vem lá de fora para cá e coisas que Sim. muitas vezes brasileiros produzem aqui e a gente não sabe. Perfeitamente. Vende lá fora para depois ser consumido aqui no Brasil. Né? Exatamente. Tem o SP Data, né? O SP Data também é encontrado bastante na região metropolitana de São Paulo em alguns hospitais. Tem uma interface muito fácil, tá vendo? Ela é toda com touchscreen. Eu só trouxe um exemplo aqui, né? Mas é bem interativo e ele não é muito comum ainda, assim, em outros lugares no Brasil, mas em relação ao que a gente vê, ele está ali entre os mais vendidos ou os mais usados no nosso país. E um que eu tenho usado bastante, acho que para contextualizar, Rodrigo, vale a pena dizer que eu sou professor ainda de campus de estágio, então eu levo muitos alunos em estágio em vários lugares diferentes, com várias realidades diferentes. E eu passei pela saúde pública recentemente e eu vi o ESUS, né? O ESUS, o Prontuário Eletrônico do Cidadão, ele já está numa versão avançada e aqui você tem um link, se você clicar, ele abre o manual dele com várias telas, ensinando como é que ele funciona. É um prontuário eletrônico desenvolvido pelo Ministério da Saúde, deve ter tido parcerias de algumas empresas, eu não consegui obter informações sobre isso no próprio manual, mas ele é muito bom. Ele, a nível de dizer assim, nosso Brasil tem um sistema informatizado, se você comparar com sistemas informatizados de outras partes do mundo, o ESUS aqui não perde para ninguém. E isso é muito importante, é um ganho que o cidadão e o funcionário que trabalha na saúde pública tem,
quando ele consegue chegar na cidade onde o indivíduo trabalha, e é isso que é a nossa grande dificuldade, né, Rodrigo, a nível de Brasil, país Sim. continental, com regiões ali com diferentes realidades sociais e econômicas. A gente sabe que não dá ainda para distribuir isso em tudo que é lugar, mas a tendência, esse trabalho, ele é fantástico, ele deve ser continuado, não importando que tipo de governo passe, esse é aquele tipo de trabalho que deveria ser legado, né? Que não deve ser descontinuado de maneira alguma. É um trabalho muito importante, quem puder dar uma conferida. Quem trabalha na saúde pública sabe do que eu estou falando, quem usufrui. Para contextualizar também, eu moro na região metropolitana de Campinas, aqui é normal, é comum o uso. Acho que no estado de São Paulo também é bem utilizado. Até porque o SUS em si, eu generalizando, ele não perde para nada para os outros países, né? Não. Na verdade, ele segue como exemplo. É. Muitas pessoas criticam, mas não entendem que os outros países não têm esse sistema tão ativo, né? E tão preciso em nosso país, né? Imagine se nosso país fosse cobrado uma consulta ou uma dipirona numa situação de hoje, né? E as pessoas não entendem isso, mas então, mais uma vez, na parte tecnológica, o SUS não perde também para os outros Nesse, países. É lógico, cada nesse um na sua sentido, realidade, né? sem Cada dúvida. estado na sua Nesse sentido, é perfeito aí esse tipo de arquivamento. E quando você ia para um centro de saúde, há alguns anos atrás, ainda existe isso, eu não estou falando que mudou totalmente, isso vai mudar gradativamente a partir de quando esse sistema tiver ampla implantação e possibilidade de ser implantado, né? Mas os centros de saúde é comum, você vai na parte de arquivo, é prateleiras e prateleiras com a saúde da família, né? A parte de estratégia de saúde da família, com calhamaços de prontuários enormes. Perfeito. Quando esse sistema começar de forma ampla a funcionar em território nacional, isso vai ser uma solução de Eu vou espaço te dar físico e outro, tudo eu vou mais. te dar outro exemplo, Rafael. Desculpa te cortar. Pode falar. Nós estamos falando de eletrocardiograma. Outro exemplo é o cartão de vacina. Sim, Imagine se cada um tivesse um sistema que não precisasse levar o papel, sim. né? Tivesse um sistema próprio, né? Mas enfim, são coisas que a gente está mudando. Espero que num futuro próximo a gente consiga já ter uma estrutura melhor para não só para vamos colocar o estado de São Paulo que é o estado mais rico do nosso país, mas para todos os países, né? Porque o SUS é para todos. Então, para que esse sistema futuramente, um cartão de vacina, eu tenho que andar em todo lugar. Sem Eu vou dúvida. levar minha filha, eu tenho que dar a certidão de nascimento impresso, mais o cartão de vacina, né? Eu Hoje, a trouxe, certidão não precisa mais, né? Mas enfim. de fato, eu trouxe várias legislações para que também, assim, é importante não só o pessoal da nossa área, mas todo mundo ter consciência de que é importante saber legislação hoje em dia para que você saiba seus direitos. Não só os direitos, mas também os deveres que a gente tem como cidadão. Deveres. E o SUS, ele é de direito de todos, né? Ele está garantido, inclusive, na Constituição Federal, Perfeito. e é importantíssimo a gente lutar para a manutenção desse direito se ampliar, né? Não ficar mitigando isso. Enfim, os sistemas como o Reino Unido, por exemplo, que tem lá uma ampla saúde coletiva, uma ampla saúde pública, o SUS ele basicamente ele copiou aquilo, tudo que teria de maneira qualitativa trouxe para cá. É que a implantação não foi ainda amplamente difusa, de uma maneira estrutural, e as pessoas não tiveram contato muitas vezes com essas informações ainda, de como que é essa lógica. Isso é importante a gente divulgar e fazer as pessoas entenderem da importância que é ter um sistema nacional de saúde, um sistema público. Se você compara com os norte-americanos, por exemplo, lá é tudo pago, tudo através de, né, Sim, enfim, sistemas de cobrança, né? E você não tem esse sistema amplo. O Reino Unido tem, mas os Estados Unidos não. perfeito. E como quando você pega a primeira parte ali na primeira janela dele, você põe seu login e senha,
Aí você pega o atendimento individual ali das pessoas, ele vai abrir uma janela onde você pode atender as pessoas, tá vendo? Que aparecem. E ainda você filtra conforme a sala que você tá. Eu achei fantástico isso. Você, por exemplo, tá ali no curativo. Você só quer atender, ou seja, você está no setor que só vai atender curativo, medicamento e procedimento. Você marca só isso aqui, só vai aparecer os pacientes referentes ao que você marcou. Eu achei um sistema muito legal, muito inteligente, está funcionando muito bem, faz registros. E tá vendo? Ele vem com a SWAP aqui, que é o sistema de local de anotação. Ele pega o histórico também, você pode ver o que seus colegas anotaram anteriormente. Eu achei muito bom, muito bacana mesmo ver isso em funcionamento de maneira ampla. Eu vou finalizando para não me estender tanto, Rodrigo, daí a gente abre para pergunta, pode ser? Pode. Então, eu acho assim, para finalizar, a formação profissional hoje ela tem que ser completa. Quando se fala em informática, as pessoas deixaram de estudar informática. Informática hoje em dia é igual aprender a ler e escrever. Eu tenho que saber o básico, o mínimo, e ir melhorando e ficando cada vez mais aprimorado. Perfeitamente. Senão, eu não tenho lugar no mercado. Isso é um fato. Os concursos públicos de qualquer natureza estão pedindo informática. Pelo menos 5 questões você tem lá. Os processos seletivos estão pedindo informática. O que é informática? É o básico no que a gente chama de Office. Informática não é só você saber abrir o seu sistema operacional e mexer nele, é o básico em Office. Você saber Word, o Excel e outros sistemas aí de navegação depois de internet. Isso, basicamente, o profissional tem que tomar consciência de que ele tem que saber. Se ele quiser se aprofundar mais ainda e ter melhores colocações de mercado, melhores posicionamentos, é muito importante também que ele tenha uma formação profissional sabendo outra língua, preferencialmente saber inglês. Todos os manuais primeiro vêm de inglês. O indivíduo que hoje teve contato, por exemplo, com a vacina da Pfizer que veio de fora, os guidelines vieram em inglês depois traduzidos. Então, o indivíduo, para aprender a aplicar uma Pfizer, por exemplo, ele teve que ler os guidelines primeiro em inglês e depois ele vai, né, traduzindo isso, passando para os demais. Aí você vai dizer para mim, mas aí tem os tradutores. Tá, o tradutor ele tem uma função mecânica ali de ferramenta. É ideal que você saiba para poder trocar muitas vezes e pegar conhecimentos de maneira global, né? As tecnologias e mídias, elas estão aí, elas são uma realidade, a quinta onda da informação, ela está chegando, e isso é benéfico, isso não deve ser encarado como algo ruim. Se você tem algum tabu, algum medo, vai se informando mais para entender, para compreender. Quando eu penso nisso, eu sei que às vezes eu até decolo um pouquinho, mas eu não costumo errar muito não, assim, é engraçado que coisas que eu dizia lá em 2009, 2010, que a gente trocava nos grupos, começaram a acontecer agora, e o vislumbre não foi surreal não, o vislumbre foi baseado na realidade. Implantação de prontuário eletrônico mesmo, quando a gente discutia nos grupos de pesquisa lá da USP na época, começou a vir com tudo e muita gente duvidou, mas está aí. Agora, por exemplo, entrando aqui então da informação, o que vai acontecer? Você vai ter acesso a linguagens de informação que vão captar o seu áudio e já traduzir escrito. Isso vai demorar para vir? Vai demorar, claro, mas vai chegar um momento onde ninguém vai anotar mais nada. O indivíduo fala, né, o médico, o profissional de saúde, o enfermeiro está lá entrevistando seu paciente. A máquina ouve e já passa isso escrito. Né? Nós já temos tecnologia que faz isso, mas ainda não é perfeita. Quando isso começar a aprimorar, vai levar um tempo, aí você vai ver como que vai funcionar essas máquinas aí de gerenciamento de prontuário de informação, esses gerenciamentos aí de dados, isso vai ficar cada vez mais de fácil manuseio e cada vez mais inteligente. É uma tecnologia vindoura, né, que a gente já tem visto aí acontecer e supõe que não é num futuro muito longo, vai demorar um pouco, mas a gente já vai estar vendo algumas coisas desse tipo. Então, tecnologias e mídias é muito importante a gente estar inteirado. Interface e usabilidade também. Às vezes, uma interface muito fácil, uma usabilidade muito simples, ela te deixa um pouco preguiçoso. Ela te dá muito conforto. E você não procura entender o que tem por trás da linguagem de programação. Quando a gente pegava lá em 1996, 97, para abrir o Windows, a gente precisava usar MS-DOS. Não era pegar o mousezinho e fazer tudo cliquezinho igual a gente faz hoje, não.
Então, a gente vai ficando um pouquinho preguiçoso em relação a isso. Mas é importante conhecer muitas vezes o que vem por trás da tecnologia que você usa, mesmo ela tendo uma interface, uma usabilidade muito boa. É claro que quem pensa venda de tecnologia, ele pensa em tudo isso, uma interface, uma usabilidade fácil. E a resiliência, uma adaptação ao que está acontecendo. Eu acho muito importante. Se eu tenho uma dica para deixar para todos os profissionais, colegas da enfermagem, profissionais, colegas da saúde, é que tecnologia não é só entretenimento. Tecnologia não é só você ficar no Instagram, ficar no WhatsApp, ficar usando ela de maneira ampla como entretenimento, que é o que está acontecendo. As pessoas ficam só no entretenimento, videogames e tudo mais. Tudo isso é legal, é gostoso, é bacana. Só que quanto mais você encara que tecnologia também é ferramenta, e da mesma forma que você manuseia seu estetoscópio, da mesma forma que você usa o fruto do seu termômetro para verificar os seus sinais vitais, da mesma forma que você usa de maneira ampla um eletrocardiograma e qualquer outra coisa, você vai tendo aquisição do conhecimento do uso da tecnologia, você vai tendo mais conhecimento em ferramentas de trabalho e vai ocupando melhores lugares no ramo da saúde. Eu acho que eu gostaria de deixar essa mensagem aí. Use a tecnologia de uma maneira ampla. Entenda que ferramentas elas vão só evoluindo e são necessárias para melhoria. E quanto mais Com certeza. resiliência a gente tiver com isso, melhor. Eu agradeço bastante a oportunidade, Rodrigo. Eu peço às pessoas que, se quiserem se inscrever lá no Tem meu umas canal do perguntas, YouTube. Rafael, de algumas pessoas aqui que entraram e estão Beleza, interagindo com a gente. vamos trabalhar essas perguntas. Ó. Eu só peço para a galera aí, quem quiser se inscrever lá no meu canal, lá no YouTube, ó, é Rafael Lustosa Ribeiro. Vocês me encontram no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no blog, tá, também, e no Instagram. Podem adicionar à vontade, se Perfeito. tiverem dúvidas, é só mandar lá. Agradeço bastante. Eu acho que tem a Aline Frank perguntou aqui no Facebook como está sendo trabalhada a questão de assinatura eletrônica nos hospitais. Os hospitais estão assumindo o custo ou está ficando a cargo do profissional? Acho que se nem o Rafael responder, eu já falo que Pode, o pode, custo é totalmente pode responder. né, do hospital, e sim, já é no pacote, não precisa. O profissional só assina, já tem o registro, ele só tem a obrigação, né, de passar os dados para o pessoal da TI lá do hospital fazer a sua assinatura. Mas tem outra aqui, o Rodrigo, Rafael. até aproveitar, quando isso começou no início a virar polêmica, né? O sindicato foi legal que o sindicato comprou, né? O sindicato foi para cima e falou: não, se vai virar obrigatoriedade, o mínimo que pode ser feito é, né, a Sim. instituição. Agora imagina o profissional pagar por isso, né? Não tem lógica, né? Ficaria uma coisa Enfim, meio. tem a Cleia Girardi está perguntando: trabalho com prontuário eletrônico, não temos assinatura digital. No caso da assinatura, que você fala com o nome e número do conselho, o Corém não aceita. Eles questionam o fato de não ter assinatura digital. Porém, fico sempre na dúvida, pois na FA sai exatamente o nome completo do profissional e o número do conselho. Gostaria muito que comentasse a respeito. Nessas situações, Rodrigo, pelo que eu tenho conhecimento, a instituição recomenda que seja feita a impressão do arquivo e seja Perfeitamente. feita a E assinatura. assinatura. Eu faço isso numa instituição, eu trabalho numa UPA, o Rafael, e toda a triagem nós triamos eletronicamente, e após a triagem, sai o meu nome, tudo certinho, no meu login, a minha assinatura, e eu tenho que assinar e carimbar. Perfeito. Né? E aí tem duas formas, né? Eletrônico e manual, né? Porque sai o papel para arquivamento. Né? Perfeito. Então, nessa instituição, eu trabalho das duas formas. Nós trabalhamos toda eletronicamente, mas é tudo impresso. Entendi. Aí, Geralmente pode falar. geralmente a folha de assinatura ela tem que ser impressa, né? Quando não tem a possibilidade de assinar eletronicamente, né? Sim. Deixa eu ver. A Thaís perguntou: a ata tem valor legal? A ata tem valor legal a partir do momento que você é acionado judicialmente. Ela não vai ser usada
partir da visão de paciente, a partir da visão, até porque ela é de acesso do hospital, da instituição, né? Sim. Atas de plantão, elas têm esse valor legal, elas não têm o valor legal Até, a partir da visão do paciente em si. sim, mas até porque essas atas, esses livros de intercorrência que nós chamamos, ô Rafael, eu falo, deixo bem claro aqui, porque eu sou do sindicato, né? Perfeito. Ela tem um valor legal, até mesmo por defesa do profissional, né? Se você colocou na ata, no livro de intercorrência, aquilo é um documento. Sim. Que faltou um médico, que o médico fez uma conduta errada, que um profissional, um paciente, enfim, qualquer intercorrência relacionada no plantão que não cabe ao prontuário eletrônico, como você já mencionou aqui, é válido, mas é questão do hospital, né? Sim. É de propriedade do hospital, né? Exatamente. E me corrija se eu estiver falando errado aí, ó. Não, o prontuário médico do paciente é do paciente, isso tem que ficar bem claro. A Sim, ata é sim. institucional. É para nossa proteção. O profissional não é porque ele está assinando, ele pode carregar ela e ele vai embora, entendeu? Exatamente. É legal também mencionar, tem muita gente que pode ter aquela dúvida de, assim, se eu errar no prontuário eletrônico, o que, que eu faço? Porque ele registra e não apaga. Essa é a maior característica de segurança. Mas o papel também, né, exatamente. Rafael? Exatamente, a maior característica é essa. O que a gente é orientado a fazer na faculdade ou no curso técnico? Você escreve digo e continua e faz outra anotação. Ou se esquece em tempo, né? Exatamente. Tornando a anterior sem efeito ou contínua. Sem efeito, né? Isso mesmo. Exatamente. É a mesma coisa. Então, se alguém também tem essa dúvida sobre a segurança do prontuário eletrônico em relação ao prontuário de papel, aí é bom colocar isso também. E a Magda Fabre, ela perguntou, o registro no prontuário eletrônico por alunos de graduação é complicado. Eles não possuem acesso, principalmente no estágio supervisionado. Isso aí, Rafael, como você supervisiona aí, você está... Mas tudo está engatinhando, né, Rafael? Você pode esclarecer melhor. Mas eu achei legal a pergunta, assim, até porque eu gostei da pergunta de todo mundo. O pessoal está bem antenado aí. São dificuldades que a gente encontra no dia a dia mesmo, Rodrigo. Olha só, o que acontece? O aluno, ele tem uma relação professor-aluno, e aquele negócio, o Corém cobra do professor. Quem tem o Corém ali é o professor. Isso é bem claro pelo código de ética e pelo funcionamento... Ele é responsável direto, né? Responsável direto. Então, você desenvolver uma confiança para o teu aluno, de dar na mão dele algo que ele vai anotar e escrever ali, eu penso que o aluno precisa ser avançado para fazer isso. E tem que ter um ambiente muito bem controlado, bem estabelecido, para que o indivíduo sente ali com o seu Corém e escreva informações que você vai dar o clique. Isso, eticamente, você está ali supervisionando, você foi lá e falou para o aluno, escreva e eu estou carimbando para você. É a mesma ideia quando o aluno preenchia prontuário, à mão, a punho. E o professor carimbava, né? Exatamente. Eticamente é isso. Até porque, eticamente Rafael, é isso. Também a instituição, ela pode favorecer um tablet. Vou dar um exemplo, né? Não sei se já tem isso, mas vou dar um exemplo. A instituição dá um tablet para cada aluno e ele elabora, faz evolução, anotação, enfim, naquele tablet conforme fosse um prontuário eletrônico da instituição. Não precisa ser o prontuário da instituição, né? Numa realidade economicamente viável, em lugares que têm essa possibilidade econômica de lançar um tablet à mão do aluno, isso seria possível. Mas a gente sabe que nem sempre é assim, né? A gente sabe que tem vários tipos de instituições. A realidade é outra, né? E cabe também, Rodrigo, não só uma coisa assim tão tecnológica. Fala para o aluno, anota no seu papel, no seu caderno de estágio, igual a gente fez estágio, né? O caderninho está lá, anota no seu caderninho, eu vou ler a sua informação. É que todo mundo faz, né? Eu vou passar essa informação. Uma instituição, né? Exatamente. Lembrando que e aí o professor senta... pode expor o nome do paciente, né? Porque as pessoas pensam, porque eu posso colocar José Maria da Silva Fernandes. Não, eu não posso. Eu posso colocar as iniciais dele, porque é um documento, são informações que ele está
saindo do hospital, né? Sim, tudo que é colocado ali pro Ou da caderninho do instituição. aluno é sigla, né? E é legal comentar isso, Rodrigo, porque assim, o que que eu faço? O que que eu costumo fazer? Eu, particularmente, tá na minha situação ali, eu, professor Rafael, ali no meu dia a dia, eu leio o que o aluno anotou, corrijo com ele e passo isso para o prontuário eletrônico, eu digitando, né? Eu faço Ah, isso, importante. eu faço isso. Legal. Agora, cada professor tem ali autonomia para fazer Sim, diferente, sua igual eu falei. conduta, né? Exatamente. Aí a Rose colocou aqui, aproveitando a observação feita sobre o registro feito por alunos e estagiários, gostaria de saber sobre a legitimidade de registros feitos por terceiros. Ou seja, quem prestou o cuidado não tem acesso ao prontuário eletrônico. E quem faz o registro é o profissional do serviço. Isso tem ocorrido em serviços que aceitam estagiários supervisionados por docentes das escolas e não liberam acesso. É o que a gente citou aqui, né, o Rafael? Era a mesma ideia. A ideia é sempre assim. O Corém, ele é bem claro. Aliás, o código de ética ali, o COFEN, o 564/17, ele é bem claro quanto a isso. Tudo que você fez é seu dever colocar ali sua assinatura. Mas quando você tem a relação professor-aluno, nesse caso, o professor é o responsável. Então, se o aluno faz algo, entenda-se que quem está fazendo aquele algo, supervisionando e dando aval para ele fazer, é quem tem o Corém, que é o professor, que é o detentor ali, portanto, da responsabilidade do ato. O aluno nem pode Perfeito. assinar. É isso mesmo, não tem o registro, né? Quem é Não. responsável legal é o professor. Né? Diferente, inclusive, dos De residentes. procedimento, né? É, e dos Não, e diferente residentes. de procedimento, né? Às vezes o paciente vai. O paciente, ó, o estagiário, o aluno está fazendo vai preparar uma medicação. É diferente, né? Está sendo supervisionado. Quem vai aplicar, às vezes, é o estagiário, mas ele está sendo supervisionado pelo professor, né? Que é o detentor do Corém e, portanto, responsável sobre ele. Perfeitamente. Já no caso do Perfeitamente. residente, vale lembrar que o residente é formado. O residente ele tem o Corém Profissional já, dele. Então ele já é profissional. com certeza. Ou Corém, ou CRM, enfim, né? Sim. A Magna está colocando de novo aqui, usei muito prontuário eletrônico no CCH para pesquisa de casos novos, de fixação hospitalar. É isso que nós falamos, né? A tecnologia trouxe para nos favorecer, né? Hoje você está ali na instituição, nossa, deu um branco aqui, ou tipo, queria uma informação melhor para discutir com o médico, você vai ali e tem acesso fácil, né? Hoje as instituições já te dão Wi-Fi para você ter o seu celular em mãos, né? Sim. Então, eu acho que a tecnologia também Pro tem P... a seu favor, a seu contra, né? Porque também você ficar só no Facebook, Instagram, e Não, ferrou, aí né, não cara? dá, não, aí não dá. Aí, aí não anda. Aí Mas, viu, ô, ferrou, Rodrigo, né? mas isso que a Magda tá falando, pro pesquisador, é uma mão na roda você ter prontuário eletrônico. Você consegue obter Sim, coisas por menção. Você coloca a menção de algo que te venha a ideia ali. Por exemplo, eu quero pesquisar sobre sondagem vesical. Você só coloca o termo e aí ele seleciona tudo na tela para você. Isso facilita muito. Você não vai ficar lendo até todo, né? Você vai fazer leituras dinâmicas. Isso facilita demais na hora de pesquisar, de com extrair um dado. certeza. Enfim, a tecnologia está aí para nós tentar enxugar e tirar o máximo de conhecimento que nós pudermos na verdade, favorecer o nosso dia a dia, né? Sem dúvida. Deixa eu ver outras perguntas aqui. Eu tenho uma aqui, mas eu acho que já foi até respondida. O que é mais importante para saber sobre o acesso aos prontuários eletrônicos, Rafael? Do ponto de vista de quem é profissional, é importante que todo mundo tenha ali a consciência de que os prontuários eletrônicos eles precisam de um conhecimento básico de informática. Acho muito importante. O cara tem que ter conhecimento básico de informática, o profissional tem que ter esse conhecimento para poder Sim, atuar. Do ponto de vista de quem é paciente, ele precisa saber que ele tem direito ao acesso e que minimamente assim ele precisa ter um conhecimento para abrir algum arquivo ou ter ali alguma pessoa de confiança para poder ver com ele aquelas informações. Porque hoje em dia é super normal, né, Rodrigo? Eu dou diagnósticos para as pessoas, por exemplo, o indivíduo vai fazer lá
um exame de imagem, ou vai fazer um exame de sangue. Onde é que sai o resultado? Sai lá num link que vem para ele primeiro, que depois ele vai lá e já chegou também para o outro profissional, seja ele médico ou de qualquer outra categoria. E Perfeito. esse indivíduo já viu. Então, se esse indivíduo quer mostrar isso para alguém que não seja competente para fazer a leitura, fica a cargo dele. Mas muitas vezes ele não sabe manusear isso, então ele precisa de um terceiro, de outra pessoa que vá poder manusear para ele. Tem que ser pessoa de confiança, que não vá alarmar, né? É porque é a mesma forma se ele tiver com o carimbo dele, né? A assinatura dele, né? Eu digo do ponto de vista do indivíduo que é leigo mesmo, sabe? Sim, Ele não ficar dando ali para qualquer pessoa ler o prontuário dele, as informações dele, quando ele tem acesso à parte eletrônica na mão dele ali, principalmente com exames e tudo certeza. mais. Com certeza. A Luciana colocou aqui que a LGPD veio para favorecer a segurança do PEP e desenvolver o nosso mundo eletrônico. Ela Sem dúvida, agradeceu, quer dizer, agradeceu não, parabenizou a palestra eu que e agradeço. deu uma gratidão pelo compartilhamento aí. Muitas pessoas também deram aqui parabéns para você, viu, Rafael? Vou citar, Obrigado. não vou ficar aqui a noite inteira, né? Mas muitas pessoas estão acompanhando e depois vai estar no Facebook do sindicato, que espero que as pessoas compartilhem, porque eu falo que quando eu fui convidado hoje, eu estava inclusive no plantão para estar juntamente com você, Rafael, eu achei espetacular, porque muitas pessoas trabalham às vezes com um prontuário eletrônico e não sabe Sim. tem as dúvidas e às vezes compartilha com o seu colega de trabalho, mas ninguém sabe responder, né? Então a gente conseguiu aqui, pelo menos minimamente, abordar um tema que hoje faz parte do nosso dia a dia. Não vamos fugir disso. Inclusive, eu até citei aqui, antes de começar a palestra, para o Rafael, aqui em Mogi das Cruzes, o SAMU, ele já trabalha eletronicamente com o sistema. Hoje ele vai fazer o atendimento aqui em Mogi das Cruzes, ele sai com o tablet. Cada VTR, que é a ambulância, já sai com o tablet. E é tudo Pensa, eletrônico. pensa na perspectiva do indivíduo do SAMU que tinha que pegar uma prancheta antes, fazer o checklist, e agora ele só vai checando. É muito mais fácil. Quando entrou a SAI no nosso país, inclusive, lá para 2006, Sim, 2007, que ela entrou forte, virou obrigatoriedade mesmo, a sistematização da assistência para quem não que é pega, às vezes, auxílio. importantíssimo. Quando entrou, foi um susto para todo mundo. Quando veio a ideia de prontuário eletrônico e somado com o SAI, ali 2012, 2013 começou, nossa, o pessoal ficou abalado, o pessoal da nossa área. A nossa área é gigante, né, Rodrigo? Então, são mais de 2 milhões de pessoas hoje, né? Oh, E, e pensa a categoria toda atônita por sim. isso, né? Eufórica com isso. Mas Hoje quando foi. é a maior categoria da saúde é É, os profissionais da enfermagem. sem dúvida. Pensa quando o prontuário eletrônico demonstrou que fazer as checagens da SAI era muito mais fácil, era só ir fazendo checklist, lógico que com a interpretação e com o Sim. conhecimento do indivíduo E que com a sua manuseia, assinatura ali, né? sem dúvida. Isso facilitou muito quando o pessoal começou a desmistificar essa coisa de o prontuário eletrônico vai complicar a nossa vida. Não, ele realmente começou a sentir que era mais rápido. Rafael, eu vou dar um outro exemplo aqui. Tem um amigo meu que elaborou aqui em Mogi das Cruzes, que já está expandindo. Eu não sei se vocês perceberam, eu tenho uma pulseira aqui. Acho que não vai dar para mostrar para vocês inteiro, mas tem um QR Code aqui, ó. Que chama Connect Plus. Connect Plus. Ele, hoje, esse amigo meu que fez o Flávio, esse pensamento tecnológico, ele elaborou essa pulseira pensando no futuro. E ele quer elaborar juntamente com o SAMU, que essa pulseira aqui, ó, quando o SAMU for fazer um atendimento, essa pessoa tiver essa pulseira e aproximar o QR Code, tem todas as informações minhas. Nome, se eu tenho nome completo, endereço, para quem eu devo ligar,
quais as alergias medicamentosas que eu tenho, quais as comorbidades que eu tenho, enfim, eu consigo colocar até a vacina agora da Covid, enfim, olha a tecnologia, que quantas pessoas que os profissionais do SAMU encontram em via pública que não tem um documento, que não tem nenhuma informação e não sabe nem se pode fazer uma medicação nesse paciente, né? Então, ó, só dando um exemplo, que a tecnologia, eu estou fazendo assim, esse jabá para o meu amigo aqui, porque Não, pessoas bacana. inteligentes a gente tem que, né, elogiar, mas eu achei muito legal, porque qualquer informação eu consigo no meu carregador. Perfeito. Né? E deixa eu fazer outra pergunta aqui, o Rafael. Pode falar. Qual o sistema mais barato? E se existem outros além dos citados que a gente falou aqui, na sua explanação? Tipo assim, existe um custo menor? Existe só, tipo assim, o MV que é o mais caro? Não sei se é o mais caro, mas assim, um dos mais usados, né? Existe eu tenho uma clínica, eu estou abrindo uma clínica de enfermagem. Hoje as pessoas estão fazendo atendimento de enfermagem particular. Sim. Se eu tenho que contratar, que é muito caro, eu posso, num sistema mais barato, eu consigo hoje custear, mesmo sendo um mini empreendedor, a ter um entendimento sobre isso. É uma pergunta bem interessante, assim, porque o MV hoje, até onde eu sei, tá, ele é amplamente difuso porque ele tem o melhor custo-benefício. Então, desses grandes que eu citei, o MV tem custo-benefício melhor. Mas quando você fala de barato, é legal dizer que tem até alguns que são grátis. Você tem um chamado High Doctor, por exemplo, High Doctor. Ele gerencia uma clínica pequena. Tem pessoas que muitas vezes têm clínica de estética, ou, por exemplo, profissionais da estomatoterapia. Eles não vão trabalhar com sistemas de gestão de prontuário grande, sistema de gestão hospitalar. Eles vão trabalhar com o básico ali para que eles possam obter informações que gerem documentos legais e dados. É isso que eles vão precisar. Então, existem alguns sistemas que são gratuitos, tem versões gratuitas para teste que você pode obter depois, que depois linka até com a aplicação de celular. É bem amplo isso hoje em dia. Então, existem soluções, um exemplo que eu trago é o High Doctor e deve ter algumas outras assim que são gratuitas aí, bem de fácil acesso. Qualquer busca que você encontrar, escreve lá gerenciamento de prontuário eletrônico ou sistema de gestão de clínica, você tem muitos aí, é uma infinidade. E alguns com custo-benefício bem acessível. O problema, às vezes, Até porque é a segurança. Você pensar que um sistema mais caro, às vezes ele te garante a segurança. Então, você acaba tendo ali tudo segurado pela própria empresa que te fornece. Acaba não tendo isso em detrimento de um sistema mais barato. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que eu entrei no Facebook e a Débora Claudino, ela está assim, está se referindo ao profissional do setor e registra os cuidados realizados pelo estagiário. A tecnologia tem pontos positivos, porém dificulta muito o processo de trabalho. Na atenção básica, a demanda é grande e o eSUS tem muitas funcionalidades e para preencher corretamente necessita de conhecimento e tempo. Eu não sei se ela fez uma pergunta ou uma afirmação. Eu entendi. Mas... Eu achei legal a colocação dela pelo seguinte, eu faço isso que eu falei. Nessa situação, não uso o login do técnico, tá? Eu uso um login meu que é gerado pelo próprio sistema, eu vejo ali dentro da gestão da coordenação do pessoal do centro de saúde, eles geram uma assinatura para mim, tá? Então eu uso a minha assinatura com o meu aluno. É uma possibilidade. Se for possível fazer isso dentro do ambiente de trabalho dela, é uma alternativa. Ótimo. E o Rafael, deixa eu te fazer outra pergunta aqui. Como funciona e quando é necessário corrigir algo que é feito em prontuário eletrônico? A pessoa consegue corrigir ou fala assim, é fácil, é só lá e fazer igual WhatsApp, né? E apagar. Ele já sumiu, né? Tem um tempo e eu consigo apagar. Eu escrevi uma bobeira lá e eu consigo. Como funciona? Explica. Eu sei mais ou menos porque eu trabalho com isso, mas eu queria que você explicasse
para as pessoas que não têm noção ainda e não trabalham com prontuário eletrônico. É legal dizer que assim, é igual na folha. Escreveu alguma coisa, você não pode se livrar daquela escrita, ela está registrada. Você vai precisar escrever novamente, escrever outra explicação, dizendo essa anotação não teve efeito, a A partir do anotação momento que ele tal. registrou, né, o Rafael? Exatamente. Porque às vezes, quando ela está digitando, ela pode apagar a qualquer hora, né? Pode, Como ela pode, está no Word ali, né? pode. No WhatsApp você vai lá e põe enviar. Aí você leu rapidinho, você vai lá apagar para os dois, né? Apaga A para partir do todos. momento que registrou, Isso, registrou. no prontuário eletrônico não tem essa. Se você enviou, mandou ali, você é responsável pela sua informação, ela Igual, não vai mais apagar. é igual no MV, lá do hospital que eu trabalho, você pode apagar, mas ela fica registrado no Isso, arquivo, né? exatamente. Tipo assim, a pessoa que tem um risco, fica assim, vou dar um exemplo da evolução. Sua evolução e fica um risco. A Sim, pessoa que está lendo, ela sabe que não é válido, mas você escreveu. Fica ali válido como registro, mas sim, não como para a pessoa seguir para seguir a próxima evolução. É isso, né, sim. o Exatamente. Rafael? Ela fica lá Tentar registrada. tirar. Acho que caiu a fala do Rodrigo aqui. Tá me ouvindo? Tô, agora tô. Não, então é só para gente, para as pessoas que não trabalham, para tentar entender. É, a ideia é, registrou, ela fica ali registrada. Se caso não seja isso que você queira ter dito, você precisa dizer por cima, você precisa gerar Outra evolução, outra outra evolução, anotação, enfim, né? outra anotação em cima. Vai ficar registrado lá o que você disse antes, e você quer dizer outra coisa, você vai ter que escrever em cima. É a mesma coisa quando era prontuário de papel. Perfeitamente. E até porque, o Rafael, para as pessoas entenderem um pouco desse registro, né, tecnológico, porque as pessoas pensam que se a partir do momento que eu registrei, eu posso apagar a qualquer momento, né? Então a gente Não, bate na tecla várias vezes que não, é a mesma coisa um prontuário do papel. Eu acho que é mais a pessoa consegue ter, eu falo que a tecnologia consegue favorecer com isso que você tem como guardar de uma forma segura do que o papel. Pelo papel, você fez o prontuário inteiro. Passou alguém lá, até um acompanhante do paciente, queria ter aquele prontuário, passou lá, você não viu, levou embora, acabou. sim, Você não tem mais nada, né? sim. E do registro eletrônico, não, só, a não ser que ele leve o HD embora, que é mais É, difícil, né? se for Não é um, impossível. então, se for um localhost, lembra que eu mostrei lá os tipos de Ah, prontuário? é. Se Ah, já for um fica, né, localhost, sim. arquivado. Agora, se for Pode, nuvem, esquece, não tem como. Se for ele pode nuvem, levar o não tem como. computador, mas não Não sai vai. dali. Tá Não na sai dali. nuvem. A não ser que o cara for um hacker, entrar no É, sistema, enfim. ele vai, Tudo ele é vai, possível. ele vai precisar de uma habilidade muito extrema para poder invadir um sistema assim. Não é uma coisa simples, não. Mas como qualquer. Por menos habilidade, ele consegue levar embora um prontuário, É, concorda? exatamente, exatamente. Um hacker. Ô, Rafael, eu acho que as dúvidas são essas. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Mas eu acho que ficou bem claro a sua explanação aqui. Deixa eu ver se alguém já me falou alguma coisa. Tá me ouvindo, Rafael? Tô sim. Mas eu acho que ficou bem claro. Bacana. Deixou alguma coisa que você queira falar, Rafael? Não, Rodrigo, eu acho que é isso mesmo. Eu agradeço bastante a oportunidade. Gente, só vou pedir para vocês assim de novo. Entra lá no YouTube, eu faço um trabalho desde que começou essa pandemia, eu resolvi fazer o canal para poder divulgar conhecimento com essa proposta, popularizar conhecimentos em saúde, de uma maneira cada vez assim, facilitando o linguajar para as pessoas entenderem. E também os alunos que eu tinha lá no início da pandemia, eles sofreram muito com a demanda passiva, né? O pessoal não conseguia estudar porque estava tudo fechado.
Então, com esse intuito, não é nada para favorecer, nem nada para virar youtuber, não. A ideia é essa. Então, eu peço que se vocês puderem dar uma força lá no canal, para que a gente possa poder atingir mais pessoas com esse conhecimento, para que as pessoas conheçam mais a nossa área. A nossa área da enfermagem ela é nobre, é uma área que tem cada vez mais ganhado espaço e conseguido conquistar muitos direitos, e que a gente, como categoria fortalecida agindo em bloco, a gente vai conseguir uma força não só política, mas uma força física para poder mover aí em nosso benefício algumas coisas que muitas vezes têm dificuldade aí de serem movidas. Um deles é o projeto que está em votação, né, sobre as 30 horas e sobre o nosso piso salarial, que é muito importante. Perfeitamente, bem lembrado, Rafael. É uma luta de anos que a gente vem pautando no Congresso Nacional, até mesmo a nível estadual. Não quero nem citar sobre política neste momento aqui, mas lembrando que em 2019, logo quando o governador de São Paulo assumiu, o João Dória, ele vetou as 30 horas da enfermagem, onde já tinha passado na Assembleia Legislativa, só faltava ele assinar para ser concluída toda essa nossa luta aqui no estado de São Paulo, e ele vetou. Eu gosto de bater nessa tecla porque nós chegamos muito próximo de ser realidade no estado de São Paulo, porém a gente não pode desistir. Não. Nossa luta agora é pautada no Congresso Nacional sobre nosso piso salarial, porque eu falo que a enfermagem não tem piso salarial, ela tem base pelas convenções coletivas dos sindicatos, porque muitas pessoas não sabem diferenciar entre Corém e sindicatos, porém, os sindicatos é o que ainda consegue manter os direitos dos trabalhadores em todo o Brasil, não só aqui, eu falo como diretor do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo, mas em todo o Brasil, quando tem reunião ou qualquer assembleia ou qualquer congresso da Federação Nacional dos Enfermeiros, ou em si, de todos os profissionais da enfermagem, eu falo que a nossa luta e os nossos problemas é a nível nacional, não tem melhor e nem pior. Às vezes um pouquinho, ou um pouquinho melhor, um pouquinho pior, mas é os mesmos problemas. Então, pautando que a nossa PL está no Congresso para que a gente coloque em votação, para que a gente tenha um salário digno, para que a gente não seja igual o Rodrigo Romão. Estou aqui 24 não. Agora estou chegando quase 26 horas no ar, né? Porque Guerreiro, Guerreiro. Estou pós-plantão de dois hospitais. Sou filho de uma profissional de enfermagem, técnica de enfermagem, que trabalhava em 3 empregos, que eu falei que me motivou a ser enfermeiro foi a minha mãe, porém, eu falava para todo mundo que eu não queria ser igual a minha mãe, eu não queria trabalhar em 3 empregos, eu queria ter um emprego que ganhasse por 3. E está sendo pautado isso, que nós, profissionais, tenhamos apenas um emprego que ganhássemos por 2 ou 3, enfim. Porque nós merecemos, nós somos a linha de frente, essa pandemia veio para mostrar que a enfermagem tem a sua grande importância, não só na pandemia, mas desde os cuidados com o bebê aos cuidados dos idosos, mas também na imunização, que quem está imunizando a população, não só no Brasil, mas no mundo, é a enfermagem. Sem dúvida. Rodrigo, então, obrigado pela oportunidade, viu? Um abraço a todos que ficaram com a gente até este momento, mas os que puderam ficar minimamente também, depois essa aula irá ficar no Facebook do sindicato, mas também o Rafael depois também passou todos os seus portais aí, tanto de YouTube, Instagram. Depois a gente eu vou tentar colocar também no meu Facebook essa aula, porque eu acho importante as pessoas tentarem entender um pouquinho sobre o prontuário eletrônico, mas eu queria mesmo não só agradecer a todos que tiveram um pouquinho do momento de conhecimento, mas a você, Rafael. Obrigado, disponibilizou o seu período para dar essa explanação de conhecimento
Você é um cara estudado, você é um cara que logo, um futuro próximo aqui, você vai ser doutor, né? Porque as pessoas têm esse histórico de falar de doutor, que é o médico, mas não. Se Deus quiser. Doutor em enfermagem, doutor enfermeiro. Então, Perfeito. o futuro doutor Rafael, parabéns aí pela sua dedicação à nossa profissão. E eu falo a todos que conhecimento é a única coisa que ninguém tira de você. Então, essa é a minha fala de encerramento dessa grande palestra com o nosso professor Rafael Lustosa Ribeiro, que tem o seu canal no YouTube, no Instagram, Facebook, LinkedIn, enfim. Obrigado, Rafael. E felizmente eu conheci você hoje e a gente agora trocou contatos e conhecimentos e espero ter um futuro próximo para a gente se encontrar e bater um papo e conversar de inúmeras coisas. Fico à disposição, Rodrigo. Um grande abraço a todos. Rafael, um abração, abraço meu brother. para todo mundo aí. Tchau, tchau. Até mais.